Ministro Sidney Bennett, prazer falar contigo, né? Já não é a primeira vez. E hoje o senhor está aqui para participar também desse evento significativo demais aqui para a nossa terra, né? Para Ribeirão Preto, que é o primeiro Congresso Nacional da Advocacia Condominial. Que prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu, o prazer é voltar a Ribeirão Preto, que é a minha terra. Na verdade, a carreira me levou a percorrer grandes partes do país e do estado e até do país, mas na verdade o meu coração está sempre em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto antes de mais nada. Certo, nosso, né, doutor? Então, eu observei lá, são temas significativos que vão ser expostos. Eu gostaria de saber um pouquinho a respeito da sua participação. A minha participação é no sentido de colaborar para que essas questões se discutam com profundidade e que venham diretrizes interessantes e efetivas para solucionar questões que envolvem esse setor tão importante da sociedade e da economia também, que é a questão condominial. São relações humanas e relações econômicas que têm de ser contrabalançadas para que se descubra a melhor solução para todos, né? O condomínio é uma realidade nova, de certo sentido, na longa história da humanidade, mas que cresce muito, cresce em razão da criatividade humana. E é preciso que tudo corra bem com os condomínios. É verdade. E a gente observa, né, doutor, pelo rol de participantes, a sua ilustre presença, que essa relevância que o senhor está destacando, ela é inquestionável justamente pelo número grandioso, né, de pessoas que hoje no Brasil vivem em condomínio. Claro. Não, a minha participação é de menos, eu vejo a participação dos demais, inclusive vários integrantes de tribunais estaduais, da advocacia local, da advocacia de outras cidades, de outros estados até, e isso vai, com toda certeza, trazer uma diretriz melhor, vai esclarecer algumas questões. E realmente a sua palavra está certa, o condomínio é uma realidade impressionante. Agora do hotel, eu olhava Ribeirão Preto e via a quantidade de prédios com condomínios que isso já oferece até visualmente se constata a realidade importante para a sociedade que é o condomínio. Eu quero consignar votos, né, de pleno êxito aí na sua jornada, daqui para frente, sempre, né? Te agradecer imensamente essa palavrinha aqui com a DVJUS. Muito obrigado pela oportunidade e meus cumprimentos pelo seu trabalho. Já o conheço há bastante tempo, já estivemos em outra oportunidade, sempre admirando muito o seu trabalho e o trabalho da DVJUS. Agora falar um pouquinho com o doutor Rodrigo Carpati, ele é presidente da Comissão Nacional da Advocacia Condominial, também na OAB de São Paulo, e hoje aqui prestigiando esse evento muito importante, o primeiro Congresso Nacional da Advocacia Condominial da ANACOM. Doutor, que honra! A honra é minha, é um prazer falar com você e vamos falar um pouco sobre direito condominial para o seu público. Doutor, o que a gente pode destacar? Porque duas vertentes assim que elas não vão retroagir, né? É o direito condominial e as residências em condomínio, que é uma verdadeira explosão no Brasil contemporâneo. Perfeito, com certeza é um caminho sem volta. O Instituto do Condomínio Edilício, ele é a forma mais saudável de crescimento da sociedade. Estima-se que existam hoje entre 300 a 500 mil condomínios. E não dá para crescer dentro de uma sociedade sem que se passe por esse instituto. E com certeza de carona vem a advocacia condominial, que está apta para assessorar todos os conflitos que existem nessa seara e outros que vão surgindo ao longo dos tempos. Com toda certeza, doutor. Agora, o que o senhor pode falar? Esse assunto eu sei que é caro para o senhor, né? A responsabilidade civil do síndico. Então, a responsabilidade civil do síndico é algo que precisa ser muito bem estudada por todos os profissionais da área e principalmente pelos gestores condominiais, porque ser síndico imputa uma responsabilidade muito maior do que aquela que o síndico acredita que vai vivenciar quando ele é eleito numa assembleia. Então o síndico responde civil e criminalmente e o síndico responde não só em questões inerentes à culpa, ou seja, pela negligência, imprudência e perícia, como também responde pessoalmente pelos atos cometidos, inclusive na seara criminal. Então isso pode ter uma implicação muito grave, em casos extremos levá-lo à prisão. Então o síndico tem que estar sempre antenado e os advogados prontos e aptos para orientar os seus clientes.
Eu quero te agradecer por falar com o nosso portal jurídico ADVJus, viu? Desejar bastante sorte na sua empreitada, né? E dizer que para a gente foi sim um prazer conversar aqui com você. O prazer é meu. Muito obrigado e fiquem com Deus e até breve. Fala um pouquinho com a doutora Márcia Cristina, ela é magistrada do trabalho aqui em Ribeirão Preto, né? E também está engrandecendo esse encontro nacional, né, de direito condominial, uma realização da ANACOM. E eu tenho a impressão que é uma coisa de muito valor, que a gente deve mesmo prestigiar, doutora. É claro, sem dúvida nenhuma, é muito fundamental que judiciário, advogado, sociedade, todos estejam juntos discutindo os maiores problemas de cada setor da sociedade. Nesse sentido, eu sempre me coloco à disposição, me convidaram e é com muito prazer que eu aceito e venho aqui debater quais são os problemas trabalhistas mais ocorrentes dentro da esfera dos condomínios. Isso mesmo. E a gente costuma dizer assim que existem duas vertentes que são irreversíveis, né? Que é o direito condominial e a vida em condomínio, né? Vamos dizer assim, são vertentes importantes dentro da vida contemporânea, né? O condomínio, como foi inicialmente imaginado, se destinava a estabelecimentos comerciais, né? Condomínios comerciais. Hoje já se vive em grande parte nas cidades maiores dentro de condomínios residenciais, sejam verticais, sejam horizontais. Então, trazer essa discussão a público, refletir sobre os maiores problemas, é trazer discussões contemporâneas, modernas, essenciais. É isso mesmo. Agora, com relação à sua participação, né, aspectos, né, do direito do trabalho, né, dentro do condomínio, o que a gente pode refletir? Existe uma quantidade muito grande de ações trabalhistas envolvendo os condomínios, na medida em que uma parte grande da contratação de seus empregados se dá pela via da terceirização. Então, às vezes a empresa terceirizada desaparece, às vezes não cumpre as suas obrigações e existe uma legislação trabalhista que destina a responsabilidade subsidiária, quer dizer, caso o devedor principal não pague, aos condomínios. São essas questões que me trouxeram aqui, eu espero que seja um evento muito proveitoso para as duas partes. Eu quero te agradecer por falar com a gente e desejar pleno êxito, ok? Eu agradeço muito o convite, agradeço, muito obrigada. Fala com o Dr. Neves Amorim, desembargador, né? Está participando, brilhantando esse importante evento aqui, primeiro, né, Congresso da Advocacia Condominial. Eu tenho a impressão que essa foi assim uma atitude muito importante, né, do Dr. Zain, do Dr. Márcio Espímpolo, doutor. Olha, isso é fundamental. Eu acho que esses congressos trazem e agregam muito, não só conhecimento, mas agregam as pessoas que trabalham na área. Então é um momento em que as pessoas que cuidam do mesmo tema se encontrarem, né, discutirem, se conhecerem e aprenderem algumas coisas ou aprimorarem os seus conhecimentos com aqueles que fazem as palestras. Então é fundamental esse tipo de evento. Doutor, eu sou lá da advocacia da Escola Velha, né? A gente tinha muito aquela coisa de judicializar. E hoje nós temos aí a mediação. O senhor acha que tem muita gente ainda que precisa tomar consciência da importância dessa vertente? Olha, apesar da evolução da mediação, que desde 2010, com a resolução 125 do CNJ, depois de 2015 com a lei de mediação, com o tribunal, os tribunais implantando os centros judiciários, né, está crescendo, mas ainda precisa crescer muito mais. A sociedade precisa se imbuir do espírito de que a sensação de viver em sociedade, ela tem que ser mais leve para o ser humano, ser menos litigiosa, menos beligerante. Então isso é extremamente importante. A mediação tem que crescer e a gente tem que lutar para que isso aconteça. Mesmo porque, como eu acompanhei na sua palestra, né, 80 é um número muito grande, né? 80 mil processos, 80 milhões de processos, quer dizer, estão aí em trâmite, né? E realmente isso daí é um prejuízo para o jurisdicionado. É um prejuízo para o jurisdicionado, é um prejuízo para a jurisdição, é um prejuízo para o Poder Judiciário e é um prejuízo para a sociedade. Porque tem um ingrediente que acrescenta aí, que as pessoas, muitas delas, não pensam nisso, que é justamente o fator da segurança jurídica. Quando uma empresa vem para o Brasil, ela quando vem investir no seu país, ela pergunta, bom, se eu tiver que resolver um problema aqui, como é que eu resolvo? Quanto tempo demora para eu resolver? Então, esse tipo de situação, ela agrega todos esses fatores e faz com que o seu próprio país saia perdendo, às vezes, de investidores que poderiam trazer dinheiro, trazer emprego, né? Então, essas coisas têm que ser muito bem pensadas. E a sociedade precisa estar imbuída de que ela não pode ser tão
radical nas suas medidas judiciais. Tem que primeiro sentar para conversar. Agora, com tudo isso, nós precisamos preparar pessoas. Por isso que eu propus aqui, no Congresso, que a ANACOM, ela chame os síndicos, faça um evento para os síndicos, dizendo, olha, cabe mediação, use a mediação, vai auxiliar a sua sociedade, a sua comunidade. Eu quero te agradecer muito por ter falado aqui conosco do Portal Jurídico ADV Júsio. Um abraço especial para todo mundo, ok? Obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Olha, eu vou falar agora com a doutora Maria Gabriela Mansur, né? Ela é expositora aqui do painel apresentado, o primeiro congresso da advocacia condominial. Eu quero te agradecer e te parabenizar pela excelente palestra que a gente acompanhou e um tema mais que relevante, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito importante essa participação para eu também entender um pouco mais sobre a advocacia condominial e poder participar e colaborar com esse tema que, para mim, faz muita diferença. Enquanto advogada especialista em direitos das mulheres, eu percebo que praticamente 80% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorrem nos condomínios, dentro de casa. E nós precisamos ter um mecanismo, uma estrutura, um apoio mútuo para combater essa violência e prevenir também para que outras violências ocorram. E o condomínio é uma via irreversível, né? A gente sabe muito bem que hoje muitas pessoas moram em condomínio, que começou de uma forma diferente, mas hoje é uma realidade muito acentuada também no interior, né, doutora? Não, em todo o Brasil. Nós temos aqui em São Paulo uma lei estadual que determina a responsabilidade do síndico, do administrador do condomínio de comunicar qualquer situação de violência contra a mulher, criança, adolescente, idoso, para as autoridades competentes em até 24 horas. Mas para isso nós precisamos capacitar os funcionários do condomínio, nós precisamos ter informações no condomínio para que essa mulher consiga denunciar e saber onde pedir ajuda e ter confiança nesse serviço. E nós também temos que ter um grupo de apoio com advogadas, psicólogas, assistentes sociais, para que essa mulher se sinta segura e não volte atrás, porque quando ela volta, ela cai num ciclo de violência, isso vai ficando cada vez mais grave, até que ela pode ser a vítima de um feminicídio. Na verdade, o que a senhora fez em breves palavras é assim, na dúvida, né, as pessoas que estão no entorno, no condomínio, também têm uma responsabilidade. Na dúvida, peça ajuda para uma outra pessoa. A gente não está lá para saber o contexto, mas a gente também não pode presumir que não seja nada, porque às vezes pode ser muito mais grave do que a gente imagina. E eu, enquanto promotora de justiça, percebi que algumas atuações pontuais de vizinhos, de funcionários, poderia ter evitado a morte de uma mulher. Então, na dúvida, denuncie, peça ajuda para uma outra pessoa. Hoje é ela, amanhã pode ser alguém próximo de nós, uma mãe, uma filha, uma esposa, uma amiga. Todo mundo tem que dar as mãos para combater a violência contra a mulher. Eu quero te agradecer por falar com o Portal Jurídico ADV Jus, né? Desejar muita sorte na empreitada. Obrigada. Eu desejo para você também muita sorte. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Falar um pouquinho com a doutora Maria Cristina Zucchi, né? Ela também veio expor aqui um importante painel no primeiro Congresso da Advocacia Nacional da Advocacia, né? Uma realização da ANACOM e da FAAP. Eu quero te parabenizar pela exposição. Muito obrigada. É um tema palpitante e eu acho que o condomínio é uma célula da nossa sociedade que está requerendo muita atenção da nossa parte, uma especialização de todos os profissionais, não só da área do direito, mas também da área da mediação, da conciliação, requerendo mesmo que a sociedade consiga trazer soluções melhores para os problemas condominiais que são muito sérios. Inclusive o tema, né, que é abordado pela senhora, doutora, muito pertinente e importante, né, que é justamente a exclusão daquele ser antissocial que traz aquele prejuízo, aquele desconforto, né, aquela impossibilidade de convívio social. Isso é muito importante. É verdade. E uma dificuldade, porque nós estamos esbarrando com o direito de propriedade. E ainda existe uma tendência muito forte de dar a esse direito uma dimensão absoluta. Eu sou o dono, eu faço o que eu quero e o resto que se dane. E nós não podemos aceitar mais isso na sociedade de hoje. A propriedade passou mesmo a ter uma função social
E um condômino que haja no exercício da sua propriedade com inconveniência, perturbando nocivamente, ele precisa ser punido. E o grau máximo dessa punição poderá ser a expulsão. Eu quero te agradecer por falar com o Portal Jurídico ADVJus, desejar bastante sorte, tá? Muito obrigada, sou fã do Portal Jurídico, sempre leio as publicações de vocês, desejo muito sucesso e tenha certeza, com o condomínio nós temos muita preocupação sempre. Obrigado, tá bom? Obrigada. Vamos falar um pouquinho com o Dr. Nestor Duarte, né? Ele também veio expor um importante painel aqui no primeiro Congresso Nacional da Advocacia Condominial. Relevante demais, né, doutor? Muito, muito. O condomínio edilício ganhou uma relevância com o aumento das concentrações urbanas, tanto no campo residencial como no campo não residencial. E como o brocardo antigo, Mater Richarum, e por isso a necessidade de propostas, de soluções cada vez mais inovadoras, porque as dificuldades são aporéticas, cada vez que surgem, apazigua uma, outra surge para nos atormentar. Então há necessidade de um estudo perene a respeito do direito condominial. E a respeito, né, do que o senhor expôs, né, irregularidades, inconstitucionalidades legais, o que o senhor pode refletir em breves palavras? O que me tocou falar diz respeito à alteração do número de votantes para mudar a destinação da unidade autônoma, por exemplo, de residencial para comercial ou vice-versa. Como o direito de propriedade engloba o usar e fruir, quer me parecer que no momento dentro do qual 2/3 dos condôminos decidem privar um outro condômino de usar e fruir, está ferindo o direito de propriedade. E nesse ponto me quer soar inconstitucional essa disposição. Quero te agradecer por falar com a gente do Portal Jurídico ADVJus, desejar bastante sorte. Muito obrigado, foi uma honra participar. Obrigado.